Abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e para falar sobre esse assunto, essa pauta tão relevante, nós estamos recebendo nos estúdios CBN o vice-presidente da Amand Mato Grosso, José Samuel Sampaio. Muito boa tarde, seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde à bancada. Primeiramente, falar com uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Sou ouvinte do programa de vocês e me sinto honrado de estar aqui e falar de um tema tão caro para a nossa sociedade. E o sotaque nós já gostamos, né, professor? Já, eu imagino o Breno lá em Petrolina, Não, abriu um né? sorriso agora, certeza. Uma pauta tão importante, esse formato carinhoso, né? Esse aconchego do sotaque, com certeza vai fazer toda a diferença para quem nos ouve, porque o rádio a gente vai ouvindo quem a gente gosta, e é um sotaque que todo mundo gosta, admira, respeita. Mas eu vou pedir para o senhor se apresentar. Se é ouvinte, já sabe que a gente tem essa boa tradição aqui de sempre aproximar os nossos convidados da nossa audiência. Conta um pouco da sua trajetória profissional, pessoal, falar um pouco também da instituição, para a nossa audiência conhecer um pouco mais. Conta os caminhos de Pernambuco até Cuiabá, também, né? Para avisar para o Breno que em julho eu vou estar em Petrolina, né? Brincadeiras à parte, meu nome é Samuel Sampaio, eu sou advogado, sou especialista em planos de saúde, especialista em direito médico, sou secretário-geral da Comissão de Saúde do AB de Várzea Grande, sou vice-presidente da Associação Amand, e meu principal ponto no meu currículo, eu sou pai do Pedro e do João, duas crianças atípicas, duas crianças com diagnóstico de transtorno de espectro autista. E a partir do diagnóstico do meu primeiro filho, o meu mundo mudou. Eu venho da seara trabalhista dentro da minha profissão e eu procurei ajuda na época, isso em 2018 ainda, e não consegui ajuda e comecei a me especializar, a estudar e para atender a demanda dos meus filhos, e hoje a gente atende a demanda de várias pessoas aqui no nosso município e no nosso estado. Que bela trajetória. E como chegou na capital mato-grossense? Conta pra gente esse caminho até aqui. Vamos lá. Na década de 80, eu morei aqui, meu pai foi transferido para o Mato Grosso e a gente morou aqui e voltamos no início da década de 90 e surgiu uma oportunidade de trabalho para vir em 2011, 2012, me mudei para cá. E Mato Grosso é uma terra muito próxima, né? Comi a cabeça do pacu, Tá explicado. fiquei e hoje não quero mais sair daqui, né? Casei, meus filhos são daqui, minha esposa é cuiabana. E eu amo essa terra e pretendo ficar por aqui. Tá vendo, professor? Ganhamos todos. Opa! Felicidade em tê-los. Com certeza. Vamos começar explicando, doutor, para quem está nos ouvindo, hoje é um dia de conscientização, mas ainda pairam dúvidas, as pessoas recebem muita informação também, principalmente no digital. Explica para a gente, é um dia de consciência, o que é o espectro autista, para quem está nos acompanhando, para que não reste então dúvidas e a gente possa se aprofundar nessa pauta. Vamos lá. Antes de tudo, é muito importante essa data para falar do autismo, porque a gente consegue furar a bolha, a gente consegue falar para fora da comunidade, consegue falar para a sociedade, e a sociedade nessa data nos ouve. E inclusive hoje estamos aqui com as portas abertas para falar um pouco sobre esse tema. Então a data é muito importante porque ela vem para a gente conseguir propagar as informações do autismo. Antes de tudo, o autismo não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento, onde a pessoa já nasce com ela. Algumas pessoas nascem com um estereótipo típico e com o tempo vai desenvolvendo e se mostra uma pessoa atípica. Tem crianças que nascem, começam a falar e tem a polda neural e param de falar, que é o caso dos meus filhos. Então, o autismo se manifesta de várias formas e todo autista é um ser singular. Foi 2008, né? A primeira... 2007... da organização da ONU, né, da Organização Mundial de Saúde da ONU. Em 2008 começa a se trabalhar essa questão do autismo tendo seu dia de conscientização. O que acontece, Dr. José Sampaio? Houve um aumento de surgimento de crianças autistas no mundo ou não era diagnosticado antes? Como que se enxerga essa? Boa pergunta. Existem vários estudos de situações de fenótipo, ou seja, situações externas que possam startar o gene que existe dentro da gente e se caracterizar como autista. Mas são estudos, são embrionários, nada se comprova de fato, sabe que tem um componente genético, mas não sabemos de outros componentes. Mas o que se dá
para o aumento de casos, o último CDC de 2022, uma a cada 36 crianças de 8 anos nos Estados Unidos é diagnosticada dentro do transtorno do espectro autista. O número é alarmante. No Brasil não temos esse estudo, mas a gente usa os mesmos dados, uma proporcionalidade para cá. Mas um dos motivos é que a ciência vem evoluindo, o espaço para a gente falar sobre o autismo vem aumentando e hoje você consegue ver pessoas, ter ciência para isso e diagnosticar. Então, um dos grandes motivos é a troca de informação, é a ciência e conseguir esse diagnóstico. Antigamente, a gente via uma criança mais reclusa, falava, essa criança, entre aspas, tem problema, essa criança é mal educada, essa criança é isso, mas não era, já era autista naquela época. E como se manifesta, doutor? Para quem está ouvindo a gente agora, imagino que tenham muitas dúvidas, né? Se na primeira infância, essas formas que pode se manifestar. O autismo, como eu falei, você já nasce com o transtorno do espectro autista, mas ele pode se manifestar em momentos distintos, né? Por exemplo, o meu filho mais velho, ele falava, parou de falar e começou a ter esse retrocesso, que é normal, é a polda neural. Mas o autismo em si, ele é apenas um déficit, um transtorno comportamental. Porém, muitas vezes o autismo ele vem com outras comorbidades, problema de tônus, problema de apraxia de fala, problema de deficiência intelectual e entre outros problemas. Por isso que eu falo que o autismo não tem cara e ele é singular, porque uma criança ele pode ser só autista, mas ele pode ter outras comorbidades. Normalmente vem com outras comorbidades, mas não é o autismo. E não são iguais as características dos casos? O senhor, por exemplo, tem 2 filhos, né? Um é diferente do outro? Total. Para você ter uma ideia, eu tive o diagnóstico do meu primeiro filho em 2018. A diferença de idade entre um e outro é de 1 ano e 6 meses. E a gente já estava estudando sobre isso aí, ou seja, na época, não com a expertise que nós temos hoje, mas já estávamos estudando, já estava em terapia o meu filho mais velho. E eu demorei para aceitar que o meu filho mais novo era autista. Eu falava não para minha esposa. Ele é totalmente distinto do Pedro, João e Pedro. João mais novo e Pedro mais velho. Ele é totalmente distinto. E minha esposa, olha... E a gente fala que existem as fases da negação, a fase do luto, a fase da ansiedade, a procrastinação. E eu passei por essa fase, mas passei muito rápido, mas todo mundo passa. E eu demorei para aceitar o diagnóstico do meu segundo filho, justamente por isso. Porque eles eram tão diferentes, eu falava, não, ele não é autista. Ele pode ter algum transtorno, algum déficit, mas autista ele não é. Mas depois, sim. E hoje o nível de suporte do meu filho mais novo, que a gente achava que não era, é um nível de suporte muito mais difícil, que é o nível de suporte 3, do que o meu filho mais velho, que é nível de suporte 1. O autismo é dividido em 3 níveis. É nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Perfeito. Eu vou pedir só para o senhor falar um pouquinho mais perto do microfone. Eu estou recebendo aqui mensagem das pessoas que querem ouvir o senhor em alto e bom som. O senhor consegue, dentro desses níveis, também trazer a característica de cada nível, doutor? A questão do nível suporte 1 é uma parte mais comportamental, que a criança em si ela tem autonomia. Ela consegue tomar um banho, ela consegue se alimentar só, ela consegue se comunicar, ela consegue fazer tudo que uma criança típica consegue, com a limitação ou não. O nível suporte 2 é quando você é mais dependente. Quando eu falo que você é mais dependente, sempre você vai usar como paradigma outra criança da mesma idade. A gente fala de média, né? Uma criança, por exemplo, com 7 anos de idade tem que conseguir atribuir os marcos, fazer A, B, C e D. Opa, uma criança autista está conseguindo fazer só A e C, não faz B e D. Opa, essa aqui já é o nível suporte 2, porque ela tem uma certa dependência. E o nível suporte 3 ela tem uma dependência total. Então, ou seja, ela não consegue se comunicar, ela não consegue se alimentar só, ela não consegue pedir algo. Então, ou seja, ela é totalmente dependente para uma criança paradigma da sua idade. E como foi receber esse diagnóstico no primeiro filho e no segundo? Qual foi a primeira providência de vocês para dar suporte para as crianças? O primeiro filho... a gente recebeu o diagnóstico, na verdade, é uma situação tão complicada de pessoas de fora falar isso para a gente que está de dentro, que as pessoas, às vezes, não falam com medo de achar que não vai ficar chateado, e muitas pessoas ficam, porque, enfim. Mas a gente recebeu de uma terapeuta ocupacional, amiga da família, e ela falou assim, olha pai, olha mãe, Samuel, leva o Pedro no médico, porque ele tem característica do autismo. Será? A gente ficou assim, mas levamos. Chegou lá, o médico falou, não, seu filho é um autista de almanaque. Característica. E o mundo da gente
abriu naquela hora, ficamos sem chão. Por quê? Porque nós não tínhamos informações sobre o autismo. O autismo que a gente conhecia é aqueles que a gente vê nos filmes, a criança virada para a parede, balançando a cabeça. Então, a gente ficou apavorado. Minha esposa, a primeira providência dela foi falar, não vamos contar para ninguém. Já na negação, as fases que eu falo que todo mundo passa, alguns demoram mais e outros não. E a gente conseguiu passar por essas fases. Já no segundo filho, a gente já recebeu com a naturalidade mais, porque a gente viu o desenvolvimento do nosso primeiro filho e a gente conseguiu receber. Obviamente que a gente fica chocado, mas foi muito natural para a gente, porque tinha o diagnóstico do nosso primeiro filho. As áreas da ciência que estuda essas áreas, elas não tinham nem muita pesquisa. Só para ter uma noção, na década de 80 eu fiz psicanálise, e fiz psicanálise ainda na época que a base era a neurociência, né? Hoje ela trabalha mais na linha comportamental, e a minha aula que se tratou de autismo foi mais ou menos uns 20 minutos de uma única aula. Isso estou falando da década de 80, né? Então, assim, eu acho que o termo também de conhecimento é muito grande, porque se a gente volta no tempo, e aqui quero voltar para Cuiabá, nós estamos chegando no aniversário de Cuiabá, tinha um termo pejorativo bastante utilizado que era comum nas casas das pessoas, famílias grandes, existia uma casinha sempre lá no final, igual tem aquelas casinhas de cachorro do sítio, né? E sempre ficava, de vez em quando aparecia uma pessoa que era criado lá, um sobrinho, um irmão, um filho, né? Popularmente, da forma mais rotulada possível, chamado muitas vezes de bobó cheira-cheira, né? Hoje, olhando ao tempo, lógico que não dá para dar um diagnóstico, eu acredito que boa parte dessas pessoas, elas tinham autismo, mas não tinha conhecimento nenhum, então isolava essas pessoas nesses cantos, né? Falo isso sobre a luz da psicanálise, né? E sem cravar a certeza, porque precisa de uma análise específica. Mas quantos desses passavam despercebidos nesse processo? Até por isso eu fiz a pergunta, né? Será que a gente está nascendo mais autistas, ou a gente passou a diagnosticar corretamente esse processo, né? Exatamente. E, nesses termos que o senhor está falando, muitas vezes a família deixava ele recluso. Sim. Não vamos sair, vamos deixar, porque com medo de acontecer alguma situação que fosse ficar desconfortável para a família e para terceiros. Mas isso acontecia bastante. Na minha terra, então chamava de bobó cheira-cheira, a gente chamava, esse menino é abestalhado. Sim. Mas era o mesmo sentido, Sim. pejorativo, capacitista, né? Doutor, e é inevitável também, o senhor está fazendo brilhantemente uma abordagem profissional, técnica e também trazendo o seu sentimento de pai. Nesse sentimento, doutor, como o senhor identifica os maiores desafios? As dificuldades são plenas. Assim, eu acho que seria pauta para 3 programas aqui ou até mais. Passamos dificuldades na propriedade das leis. Leis existem, mas na aplicação dela é um grande problema. Passamos problema dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Exemplo, o ABA, que é uma terapia que é contemplada para a questão do tratamento do TEA. Ela está no Conitec, está no SUS desde 2018, mas você não consegue. Você vai num CRAS, um CRIDAC, você não tem essas terapias. E a gente fala, não, tudo bem, vamos para o plano de saúde, pagamos plano de saúde. Opa, que maravilha. E é tão lastimável quanto o SUS. O que as famílias com pessoas com transtorno espectro autista passa de humilhação, de constrangimento, de coação dentro das operadoras de saúde não se escreve. É lamentável. Não é uma só, não. São todas, sem exceção. Quando a gente fala nessas questões, uma das grandes preocupações é a inclusão, né? Como que está a questão do exercício da inclusão? Porque quando a gente fala de inclusão, tem gente que pensa que a inclusão é só educacional, né? Só na escola. Não é só a escola, não. A inclusão dentro da sociedade, muitas vezes na festinha, né? Na igreja, nos locais sociais. Como que é lidar com essa questão? Vamos lá, vamos dividir em 2 situações. Sim. A inclusão fora de um ambiente prático seria uma escola, seria dentro de um trabalho, ela tem que se dar pela sociedade e pela criação da família. Por isso que esse espaço é importante para a gente estar falando sobre autismo, para um pai típico do outro lado que está ouvindo, uma mãe típica do outro lado que está ouvindo, de saber acolher essa situação. Sim. Eu tenho um caso de uma cliente, que meus clientes viram amigos, então vou chamar amigos, que é uma grande comunidade, que ela, vizinha de muitos anos, aniversário, foi a única criança que não foi convidada.
Então, assim, ela chorou, a mãe teve que tirar a criança de casa, passear de carro, foi no McDonald's até o horário do aniversário acabar, porque ela não entendia, porque não foi convidado para a festinha da vizinha que elas brincavam. Então, essa parte da inclusão, ela deve vir de cada ser pela sociedade. Isso vai acontecer isso com a gente propagando informações. A outra parte é que o Estado deve ser coercitivo nessa questão da inclusão escolar. Temos um problema muito grande aqui no município de Cuiabá sobre a inclusão escolar, e não é só de Cuiabá, tá? É do Brasil inteiro, mas como está na nossa régua, no nosso quadro de visão, a gente pode falar um pouco mais daqui. Inclusive, o Conselho Nacional de Ensino aprovou um parecer unânime, que é o parecer 50, que a gente está fazendo uma campanha muito grande a nível nacional com o Dr. Lucelmo Lacerda, que é um pós-doutor em pedagogia, análise de comportamento. Ele está vindo para Cuiabá através da gente e da associação no dia 16 de abril, só fazendo uma propaganda, um evento gratuito. E ele juntamente com outra equipe, está propagando que o ministro da Educação, ele sancione esse parecer que vai ajudar muito as crianças autistas na sala de aula. A Lei Berenice Piana e a Lei Brasileira de Inclusão fala que não pode limitar crianças autistas numa sala de aula, desde que tenha vaga do ensino regular. Ok, se tem vaga para o seu filho que é típico, tem que ter vaga para o meu filho que é atípico. No Mato Grosso tinha uma normativa, a 001 de 2012, que limitava 2 crianças autistas numa sala de aula. Isso é segregador, isso não tem nada de inclusão. Existem estudos que falam que uma criança com deficiência junto com outra criança típica é benéfica para a criança típica, porque ela começa a se importar. É que nem um esporte, dá disciplina, dá tudo isso aí. Então, assim, nós temos diversos problemas aqui e a inclusão hoje está no papel. A inclusão só no papel. Tem algumas perguntas. Fez lembrar da vereadora Maísa, que teve problema no ano passado para matricular o filho dela numa escola particular. Então, você vê, a Maísa é uma vereadora. Na verdade, ele já estava na escola, se eu não me engano, ele já estudava há algum tempo e a escola chamou para dizer se era para fazer matrícula. Não, era pra fazer tinha matrícula. Vaga, daí quando eles descobriram que era uma criança atípica, a vaga não existia mais. Veja bem, a gente chegou a fazer uma entrevista com estamos falando de uma vereadora da nossa capital, uma pessoa influente, uma pessoa empresária. Que tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, uma empresária, filha de médico, e ela teve a sua matrícula negada para uma escola particular. Imagina quem não tem instrução e quem não tem um poder aquisitivo para isso. As humilhações e os constrangimentos que passam. Com certeza. E muitos pais, e é uma pergunta que está aparecendo aqui, doutor, precisam do judiciário para garantir essa vaga. Como é que está essa movimentação? Enfim, existe na Lei Brasileira de Inclusão falando que o Estado, a escola municipal, a escola particular, a escola estadual, não importa, tem que fornecer o acompanhamento individualizado e especializado para uma criança autista. Se meu filho tem problema na questão de locomoção, de higiene, esse profissional, em tese, teria que ser especialista nisso. Se o outro tem problema comportamental, tem que ser especialista naquilo. Se um tem problema só de ler, tem que ter ler e de escrever, tem que ter um escriba para ele. Só que, na prática, isso não existe. O município de Cuiabá, ele até fornece um profissional, mas é mais naquele sentido de falar assim, a lei está falando isso aqui, eu só vou cumprir o mínimo que a lei está falando para eu não cair em improbidade, mas não atinge o que a sociedade realmente precisa, que seria um profissional qualificado. Então, assim, em tese, as escolas particulares não querem fornecer esse profissional e o Estado e o município tampouco faz da forma que era para fazer. É um problema muito grave. No caso das escolas particulares, eles são responsáveis por fornecer? Obrigado a fornecer o profissional, obrigado a fazer o PEI, que é o plano de ensino individual de cada criança. O meu filho, ele pode ter problema com o barulho, estou dando um exemplo. Então, a escola tem que fazer o plano de ensino dele, identificar que ele tem essa dificuldade, então vamos pegar um abafador de som para ele, ou pegar a carteira dele e mudar. Então, tem que fazer um estudo para ele. Cada criança com deficiência tem direito ao PEI, que é o plano individual de ensino. E a escola particular tem que fornecer, sim, esse atendente especializado e sem cobrar nada a mais, sem nenhum custo adicional. Vamos fazer uma pausa, doutor, aqui. Nós temos o Repórter CBN a cada meia hora. Daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais faleiro que te interessa nesse dia de conscientização do autismo. Aproveita e manda sua pergunta. É uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente continua. Tá, 15 horas 3 minutos, terça-feira, 2 de abril de 2024. Nós estamos conversando com o advogado Dr. José Samuel Sampaio. Em pauta, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
Manda para cá a sua pergunta, a sua dúvida, conta a sua história, compartilha aqui conosco, 99803-5580 é o nosso contato direto. Lembrando a você que está no Bom e Velho Rádio, que estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, CBN-CBA, também a nossa live no Facebook e o aplicativo oficial da CBN entre as afiliadas está lá, Cuiabá 95.9 FM. Doutor, tem pergunta chegando por aqui, é o Heitor que pergunta para o senhor o que há na legislação brasileira em relação aos autistas. O senhor falava principalmente do judiciário, da importância para garantir esse profissional, esse apoio junto às escolas. Ele está perguntando sobre a legislação para o senhor trazer aí atualizada essa informação. A legislação ela é muito vasta, inclusive cada município, cada estado tem sua legislação, mas a nível nacional nós temos 2 leis que é como se fosse a Bíblia do autista, é a Constituição do autista, que é a Lei Berenice Piana e a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Berenice Piana, que é de dezembro de 2012, e a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, são 2 leis que ela chancela tudo na questão do autismo. Ela é a nossa Constituição que a gente se pauta para falar questão escolar, para falar questão de tratamento, de diagnóstico, hipótese de diagnóstico, para tudo, de inclusão no mercado de trabalho, ou seja, elas vêm para fechar qualquer brecha, mas a aplicabilidade que é o grande problema. Uhum. A gente falou da questão da inclusão, a gente ficou fechado mais na questão social e da inclusão social, da convivência social e da escola. E o trabalho? Quando essas crianças começam a deixar de ser criança e começam a ocupar o mercado de trabalho, como que está? Existe uma lei, que é a lei de cotas, que Sim. a empresa a cada 100 pessoas tem que ter 2 pessoas com deficiência, mas Sim. muitas vezes não aceita o autista como deficiente. A lei Berenice Piana fala para fins legais, artigo 2º, para fins legais que autista é considerado deficiência. Ponto. Mas muitas vezes eles não querem aplicar isso aí. Concurso público, muitas vezes o autista faz o concurso público como PCD e tem que entrar na justiça com mandato de segurança, com pedido de liminar para ter sua vaga garantida, laudado com toda a documentação. Então assim, o mercado de trabalho hoje ainda não abraça da forma que era para abraçar os autistas e sinceramente não abraça que era para abraçar nem um PCD, o de carteirinha, o mais formal. Essa é a grande verdade. Eu ouvi de um empresário, né, que ia fazer um grande número de contratação e teria que aumentar, e eu vi a frase: procure cadeirante que a cabeça seja boa. Então é muito pesado, é o tipo de afirmação, né? É muito pesado. É muito pesado. E assim, é muito pesado porque ele consegue analisar uma fala dessa daí, fazendo um exercício como advogado, tentando até defender um cara desse aí, que eu acho que não merece defesa, né? Mas fazendo um exercício, a gente pode até analisar, olhando com um olhar bondoso, samaritano, que é pesado sim, porque já passa tanto sofrimento, tanta humilhação, que realmente muitas vezes já chega com um pensamento diferente, um pensamento já negativo, e talvez por esse pensamento não ter a confiança e não consiga exercer seu trabalho de forma correta. Mas eu tenho certeza que esse empresário não quis falar nesse sentido, ele quis falar no sentido pejorativo mesmo, infelizmente, que é a prática. Infelizmente, e fica mais difícil defender, porque quando a gente tem um rosto, tem um nome, né? Não é homogêneo. Foi uma fala bem feliz mesmo. Quero nem conhecer, inclusive, professor, mas deixa eu colocar a pergunta. Eu acredito que o pessoal de RH está acostumado a encontrar esse tipo de comportamento. Olha, tem a Rita de Cássia aqui perguntando, ela, na verdade ela disse: Marcela, conscientizar é preciso em todo lugar, porque no meu transporte aqui diário, no meu ônibus, as pessoas não respeitam os pais e as mães, principalmente com as crianças, dentro do transporte, não tem o mínimo de respeito. Eu acredito, e ela coloca aqui, doutor, que deveria ser levado para todos os ambientes para conscientizar de forma geral, aproveitar esse dia. A Rita de Cássia que está reclamando que no ônibus dela falta muito respeito. Na verdade, isso é um problema já cultural nosso, é educação, né? Acho que um país só vai para frente com educação. Isso pega a parte inclusiva e pega toda a parte mesmo. O povo não respeita, em regra, não todo mundo, mas existe uma gama que não respeita o assento de idoso dentro de ônibus. Você senta, vira para o lado e finge que não está ali. Finge que está dormindo, olha para a janela. Então, o autismo, nesse sentido, é só mais um problema dentro dessa gama de problemas que nós temos. Mas temos que trabalhar sobre isso e falar. Se vocês me permitem, falando em inclusão, nós da Associação Amande,
Estamos realizando 2 eventos aqui no Mato Grosso nesse mês do autismo. Um vai ser amanhã e depois da manhã, vai ser na MM, evento gratuito, falando só sobre autismo. Vamos trazer médicos, psicólogos, advogados, todo mundo para falar sobre isso. E no dia 16 de abril, no auditório da FATEC, vamos trazer o doutor Lucelmo Lacerda, que ele é pós-doutor em análise de comportamento, doutor em pedagogia, e ele vai estar falando sobre o autismo na escola. O evento é gratuito, a gente só está pedindo 2 quilos de alimentos para doar para a Associação Amande, e acho que vale a pena todo mundo ir, todo mundo que trabalha em escola, todo mundo que faz parte desse universo e que não faz parte desse universo também, para você aprender um pouco mais e poder propagar essas informações para frente. Doutor, fala um pouquinho sobre a associação para gente. Deixa eu só reforçar o horário, que vamos perguntar que o senhor falou do evento. Vamos lá. Local e horário. O evento é dia 3 e 4 de abril, que vai ser na MM, Associação dos Municípios, vai ser de 8 da manhã às 18 horas, com intervalo do almoço. E o evento dia 16 de abril, que vai ser no auditório da Faculdade FATEC, vai ser das 18 horas às 22 horas. Mais informações? Tem rede social? Mais informações vocês podem estar entrando no Instagram da Clínica Síngulos e da Clínica Florescer, que as informações vão estar lá. Perfeito. Julie. Eu queria saber sobre a associação, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ela. A associação é um projeto muito bonito, nasceu pela nossa presidente, a Helena, perdão. Helena é mãe de 2 filhas autistas também. E a filha dela mais velha tem já 18 anos, aprendeu a falar com 13 anos, 18 anos ela foi para o FMT, que bacana isso. Que legal. Isso é inclusão, isso é uma mãe batalhadora correndo atrás para conseguir pelos filhos. E de tanto ela ter necessidade e de tanto pessoas com necessidade, você começa a falar, as pessoas se aproximam, de ver as pessoas precisando. Em 2018 ela fundou a Associação Amande, na qual hoje eu sou vice-presidente, e começou com um trabalho de formiguinha, tentando ajudar sozinha, e nosso movimento foi crescendo, e a Amande hoje tem vários projetos que a gente não pode soltar ainda, né? Mas faz eventos, faz doações, mas a Amande tenta ajudar a comunidade, não só doando alimentos, como nós vamos fazer nesses eventos, mas pedindo ajuda para um, ajuda para outro, indo nas clínicas, pedindo para ajudar com a terapia, pedindo para ajudar para um médico, dando conselho, dando palestra. É assim, o trabalho que a Helena faz, ele é muito bonito, porque não é só na ajuda física, é na ajuda emocional também. É de uma mãe falando para outra, explicando, ó, gente, vamos conseguir, é difícil, vem para cá, de casos de casa de mãe que já pensou em suicídio, está tirando seu tempo, está fazendo. E hoje a Amande cresceu. Hoje a Amande não é só mais Helena, hoje a Amande é Helena, é o Samuel, é a Irene, é a Maísa, que é uma colaboradora da nossa associação. E, ou seja, eu não vou falar o nome de todo mundo, peço desculpa porque eu não estou falando que compõe a nossa associação, mas hoje ela tenta abraçar todo mundo da forma que consegue, com poucos recursos, mas a gente tenta abraçar todo mundo o máximo que der. Tentamos fazer a nossa parte. É possível ter uma base assim da população autista em Cuiabá, Mato Grosso, ou não tem nenhum dado em relação a isso? Olha, não tem dado concreto. A gente já tentou buscar na Secretaria de Educação, na Secretaria de Educação Municipal, tanto estadual, o número de crianças matriculadas. Sim. Só que eles não conseguem falar, tem X crianças autistas matriculadas, conseguem falar em crianças PCDs. Eu não vou falar o número, que talvez eu me traia para falar, falou o número errado, mas é um número bem substancial aqui no estado do Mato Grosso, mas eles não conseguem falar que é autista. Aproveitando o gancho, quem tem um filho com transtorno do espectro autista, é muito interessante na Secretaria de Cidadania, na SISTEC, fazer sua carteirinha do autismo. Porque só com essa carteirinha nós vamos conseguir de fato responder essa sua pergunta. Sim. Quantos somos? Exato. Entendeu? E quanto mais autistas declarados, vai existir mais pressão para ter mais políticas públicas para isso. Mas um número concreto nós não temos. Eu pergunto isso porque, se tratando de atividade do serviço público, né, até para orçar o atendimento é necessário ter dados. Né? A ausência de dados pode ser uma grande sacanagem, porque não tendo dados eu não consigo fazer um planejamento, mas talvez eu não queira colocar no planejamento. Então essa questão que eu falando da carteirinha é muito interessante. Eu não tenho os dados e também não procuro isso, os dados. Como eu lido com a questão pública, né, e muitas vezes ajudo em orçamentos, fazer as divisões de orçamento, né, estou cansado de ver, não especificamente a questão do autismo, mas outras coisas. Como que nós vamos lançar um valor aqui se nós não temos dados? Enquanto não tiver dados, deixa sem e a gente vai dar um jeito. A história de dar um jeito significa que não vai ser feito, né?
Veja bem, o último censo pelo IBGE foi a primeira vez que fizeram o recenseamento perguntando se tinha autista na residência. Maravilhoso isso. Mas olha o grande problema, e eu não sei dizer por que isso aconteceu. A cada 10 casas visitavam, perguntava para uma só. Então, ou seja, nós estamos em 5 aqui no estúdio, pegava 5 pessoas aqui fora, nós 10, só uma foi perguntado se tinha autista. Então, os números levantados é muito inferior à realidade. Então, políticas públicas diminuem por conta disso. Nós não temos informação e me parece que o governo em si, geral, tem interesse de ter números concretos, não, porque, de fato, eles vão ter que fazer política pública para isso aí. Isso é um sentimento meu, que se me perguntaram por que só em cada 10 casas perguntaram para uma, eu não sei essa resposta para você. Eu já pesquisei, já fui atrás e não tenho essa resposta. Então, em período de eleição, o eleitor deve saber disso, né? Os dinheiros estaticamente orçados não zera voto, né? O maior orçamento, por exemplo, é da saúde, mas ninguém vai ganhar voto porque é um orçamento que vai lá para a saúde. O segundo é a educação, ninguém ganha voto porque vai lá. Então os políticos preferem muitas vezes ter fora para dizer assim, olha, eu entrei com a emenda tal e ajudei fulano de tal. Só que isso significa que não vai resolver o problema, vai no máximo tirar uma dorzinha daquele momento, né? É necessário, por isso que eu falo o tempo todo, a gente tem que parar de chutar as coisas, tem que usar a ciência. Praça e festa tem bastante, né? Exato. Tá? A gente tem que usar a ciência para ter dados concretos, para ser política de Estado e não político de salva-vida, de boia, né? Exatamente, a política tem que ser de Estado, não de político, de Estado. Governo entra, governo sai, mas a política tem que ser permanente. Infelizmente nós não temos isso. Sonho com o dia que até a política de infraestrutura seja política de Estado, que não precisa mais ficar dependendo de ficar pedindo para um para outro. As coisas vão acontecer naturalmente dentro do orçamento. Que assim seja. Doutor, eu tenho aqui a pergunta do Douglas sobre diagnóstico, profissionais aptos. Ele diz que vê um aumento de clínicas também, de diagnóstico, e aqui ele contou que tem que ser muito técnico, de muita responsabilidade. Eu gostaria que o senhor abordasse esse assunto, falasse quem tem realmente essa capacidade desse diagnóstico preciso, doutor. Vamos lá, vamos falar quem tem a capacidade e vamos falar o que a lei ela fala que quem é habilitado a dar o diagnóstico. Perante lei, é só médico que é habilitado para dar o diagnóstico do autismo. Ponto. Entretanto, na verdade, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo que realmente está na lida ali, eu entendo, em regra, tá? Não é apontando A ou B. Eles são, na minha opinião, muito mais capacitados porque eles têm estudos específicos para isso, eles trabalham especificamente só para isso. Então, para mim, essas pessoas são as mais aptas a dar um diagnóstico. Mas, por lei, é o médico, é o único que pode dar CID. Ele fala sobre CID, que é F84-602A, que é a CID do autismo. Mas só o médico que pode dar o diagnóstico. Muitas vezes, o que o médico faz? Vai lá no consultório, ele fala assim, não, passa por uma avaliação neuropsicológica e pega os resultados, volta para mim, que aí eu vejo se ele vai fechar o diagnóstico, não. Mas quando você vem com o resultado de um neuropsicólogo ou de um psicólogo, ABA, já vem mais ou menos com um parecer. Na verdade, ele fala opinativo para o TEA, opinativo para não ter o TEA. Mas quem fecha o diagnóstico é só o médico. Esse é um problema quase no mundo todo, porque a questão da autorização fármaco que existe em relação à medicina, né? Então existe essa especificidade. Até a questão do pessoal que trabalha na área, vamos chamar aqui de emocional, né? Existem limitações, inclusive, para estabelecer medicamentos, né? E o médico já é ilimitado, por isso na ortodontia teve já recentemente a redução de anestesia para dentista, né? Não sei se vocês viram isso aí. Então entra na linha que o senhor está falando. Que é o domínio bioquímico do medicamento, tá? Controle. Não está errado, tá? Só dizer que não está errado. Só que algumas coisas deveria ter a sua especificidade, deveria ter uma variante. E aí é tudo colocado numa linha só. Aqui em Cuiabá, trazendo para a nossa cidade, para o nosso estado, doutor, então vamos imaginar agora que responsáveis, pais que nos ouvem, estão fazendo essa observação, buscando um profissional, que o senhor identifica ser um caminho, né, e trazendo a sua vivência para orientar quem nos ouve nesse momento. Vamos lá. Primeiramente, eu sugiro você procurar um psicólogo que seja especialista em ABA, seja um neuropsicólogo, alguém vinculado nesta área. Seu primeiro acesso. Por que disso? Porque é muito mais fácil você encontrar hoje
um psicólogo que você encontrar hoje um neuropediatra, um psiquiatra infantil. É muito mais fácil. Nós temos poucos aqui em Cuiabá. Até na rede privada, se você quiser pagar, você vai marcar uma consulta para daqui a 4 meses, 5 meses, 6 meses. Então, nós temos hoje várias clínicas em Cuiabá, muitas clínicas boas, pessoa que está estudando bastante. Como qualquer área, tem bons e maus profissionais, mas Cuiabá hoje tem bastantes profissionais qualificados. Então, o que eu falo para vocês é, primeiramente, procura um psicólogo, procura um neuropsicólogo, eles vão dar os encaminhamentos para vocês. Porque é difícil você arranjar um médico de primeira e é caro. E no SUS você não vai encontrar, infelizmente. Falando em caro, doutora, minha filha ela fez uma atividade e tinha um coleguinha que era autista e aí no intervalo ela ficava conversando com a mãe. Esse menino ele fazia musicoterapia, fisioterapia, fonoaudiólogo. Assim, era uma família que tinha condições de arcar com isso. E a família que não tem, ela encontra esse respaldo no SUS, doutor? Não, ela não encontra esse respaldo no SUS. Da forma que era para ser encontrada, não encontra. Normalmente, saindo da minha área como advogado, mas como a gente pai estuda um pouco análise de comportamento, tem alguns cursos que a gente estuda, porque acho que todo mundo tem que estudar, tem que sair da sua casinha e estudar, porque se você não defender seu filho, quem vai defender por você? Então, normalmente uma criança que é uma intervenção precoce, que está tendo um início diagnóstico, normalmente um protocolo ABA são no mínimo de 10 horas semanais de terapia. Tem criança que precisa de 10 horas, criança que precisa de 20 horas, criança que precisa de 30 horas. O meu filho mais novo, por exemplo, faz 30 horas semanais de psicologia, o mais velho faz 10, fazia 20 e agora faz 10. Então, voltando para o assunto, você vai no CRIDAC, muitas vezes ele quer dar uma sessão de 40 minutos por semana. É muito mais para afagar o coração da gente do que para ter efetividade. Não adianta. Aí você pensa, mas é melhor isso do que nada. Realmente é melhor isso do que nada. Mas na prática, na autonomia do seu filho lá na frente, o que nós queremos é que nossos filhos sejam autônomos no futuro. Que ele faça suas escolhas, seus acertos e seus erros. E sem a terapia, não vai conseguir. Infelizmente é duro falar isso. Então o SUS, ele não faz aquilo que era para fazer. E os pais podem procurar o judiciário para conseguir esse Pode. atendimento? Você pode procurar a Defensoria Pública, você pode pedir para o SUS lhe dar esse tratamento, ou se você tiver plano de saúde, você exija do plano de saúde. Existe uma lei federal, que é a 14.454, que é de 2022, que fala, se o médico prescrever o tratamento tiver evidência científica, o plano de saúde não pode se negar. Isso não acontece, tá, gente? O plano de saúde nega. Mas não pode negar e você procura a Defensoria Pública, você procura o seu advogado e você ajuize uma ação, ou SUS ou rede suplementar particular. E como que está a resposta jurídica em relação a esses casos, doutor? É rápida? É rápida. A liminar é decidida muito rápido, entre 5 a 10 dias. Só que hoje existe um lobby muito forte das operadoras de saúde para tentar derrubar essas liminares. Sim. E o judiciário ainda entende que o plano de saúde tem que custear o tratamento. Só que é um sentimento que eu tenho. Vou dar um exemplo. Plano de saúde não pode mais negar o tratamento, tem evidência científica. A legislação, a normativa 566 da ANS, fala que plano de saúde você tem que dar uma resposta no máximo 10 dias úteis para tratamento ambulatorial. Agora me imagina como consumidor, porque o beneficiário do plano de saúde é consumidor, quem fala isso é o STJ através da súmula 608. Imagina só, eu chego para a senhora que é operadora de saúde, falo, dona operadora de saúde, eu preciso desse tratamento, protocolo. Espero 10 dias úteis que fala a normativa. Você não me responde. Aí eu, mais 10 dias úteis na frente, eu falo, você não me respondeu ainda, eu preciso desse tratamento. Você não me responde, eu já imagino com a negativa tácita. Concorda? Sim. O judiciário daqui não entende. Você tem que exaurir, você perde 1, 2, 3 meses, porque eles não vão responder. Vão falar, abrimos seu protocolo, vamos fazer isso, fazer aquilo, e fica levando você em banho-maria. E o tratamento do autismo, ele é precoce. O quanto mais rápido você iniciar, mais chance de ter autonomia no futuro. Então, fica nesse círculo vicioso. Antes dessa lei que eu falei, a 14.454, o plano de saúde ele mandava uma cartinha falando: tratamento foi negado porque está fora do rol de procedimentos da ANS. Depois dessa lei, ele não pode mais falar isso. Então, ele tenta lhe negar o tratamento, ganhando você no cansaço. Aí lá na frente, você precisa de 20 horas, você passou 6 meses tentando. Lá na frente, fala: toma 4 horas aqui para você. Você aceita, você não tem dinheiro para advogado, talvez você não tenha conhecimento para ir numa defensoria pública, e você aceita. Tratamento tem que ser feito conforme prescrição médica e conforme seu psicólogo indica. Isso é um fato. Doutor, na sua narrativa, hoje a gente está falando de um dia de conscientização. Percebo uma negativa, uma burocracia, uma dificuldade, e o senhor vê alguma movimentação política, digo, né, doutor?
para que esse cenário melhore, para que a resposta seja rápida, a inclusão? Nós falamos várias vezes de recorrer ao judiciário. É um desamparo nacional, doutor? Veja bem, eu só estou reclamando aqui, né? Mas já tivemos muitos avanços. Se eu estou falando que está ruim agora, em 2018 estava muito pior. Então, assim, queira ou não queira, apesar de todos esses lamentos, nós estamos tendo, sim, evolução. Temos alguns bons políticos que abraçam a causa, por alguns motivos A, motivo B, mas abraçam a causa. Conseguimos aprovar essa lei 14.454, a toque de caixa, foi muito rápido. Teve como é que eu posso falar para vocês? Um abraço geral, tanto de partidos de esquerda como partido de direita, coisa que a gente não vê no nosso país, partidos dos dois lados, falo dos bolsonaristas, os lulistas, votando junto. Sim. Então isso aí foi um avanço para a aprovação dessa lei 14.454. Existem avanços, mas não como a gente queria, mas estamos avançando. O que está ruim hoje já foi muito pior lá atrás. Mas nossa esperança é, como esse canal aberto aqui, para a gente estar propagando informação, e que propagando informação, a comunidade aprendendo, que possa pressionar quem você votou. Temos eleição agora em outubro. Gente, pressione quem você votou. O que você está fazendo pela causa? Se você é um pai atípico, pergunta o que você está fazendo pela causa. Como é que você votou em determinados projetos? Então, o conhecimento liberta. E aproveitando o gancho e lembrar que eu sempre falo isso, a eleição mais importante é a eleição municipal, porque você começa a resolver as coisas a partir da sua casa. O município é o primeiro ente federado que vai atender você. Então, escolha vereadores que tenham conhecimento, não escolha gente gritão, falão, que só quer xingar, fazer um punhado de coisa. E a prova disso gente com conhecimento. É o repertório do doutor. Ele pontuou aqui brilhantemente, se me permite, doutor, importantíssimo a demanda. O senhor não elevou a voz nem um minuto, o senhor colocou de uma maneira firme a prova de que a gente pode e deve falar sério de assuntos importantes sem esse teatro todo. Sem comunicação agressiva. Sem comunicação agressiva, colocando aqui as demandas, colocando os avanços também, de forma firme, profissional, buscando, né? É um dia tão importante, mas dando aula também para quem fica aos gritos aí e não convence ninguém, né, professor? Exatamente. Fazendo passar vergonha em rede nacional, né? Exatamente, professor. Olha, tem a pergunta da Beatriz aqui, ela parabeniza, tá dizendo, olha, parabéns pelo profissional e pelo pai, aí esclarecendo dúvidas tão importantes. Ela diz, doutor, e quais os benefícios, né? Já é tão difícil, o senhor listou aí tantos desafios, e quais os benefícios também para os autistas? Vamos lá. O autista, ele tem direito ao LOAS, que é o BPC, que não é uma aposentadoria, mas é um benefício que você tem direito de um salário mínimo, desde que você comprove alguns requisitos. Seria ser baixa renda, ter uma renda familiar, que eu acho um absurdo, de 1/4 do salário mínimo per capita. Exemplo, somos 4 aqui na mesa, vamos supor que moramos nós 4 na mesma residência, e só o senhor trabalhe, então a renda tem que ser 1/4 do salário mínimo para cada. Então, se o salário mínimo é 1.400, vai dar, matemática não é meu forte, tá 300 e poucos reais dividido para cada um. E muitas vezes, se uma mãe trabalha, um pai trabalha, já não consegue esse benefício. Aí você tem que judicializar essa ação. Na justiça você consegue comprovar gastos e às vezes você ganha. Mas sim, o autista tem direito a um salário mínimo comprovando os requisitos. Um é ter o diagnóstico fechado, ter CAD único e ter uma renda per capita baixa. O autista, ele tem direito de desconto de até 80% na passagem aérea, não para si, mas para o seu acompanhante. Para isso você tem que ir na companhia aérea, pegar o FREMEC, que é um documento, seu médico assina e você consegue a compra desse desconto. É um pouco burocrático? Mas funciona. Funciona. Você vai ter um pouquinho de trabalho, às vezes a gente precisa ter um pouquinho de trabalho, mas funciona. O autista, ele tem direito de isenção de IPVA no veículo, tem direito de isenção de ICMS e de IPI na compra do seu veículo 0 km, desde que tem que passar 4 anos com esse veículo. O autista, que é muito importante, para mim é o direito mais importante, tem direito de um plano individual nas escolas, a escola tem que fazer o PEI da criança, para mim essa é a parte mais importante, o direito mais importante, até mais na minha bolha, do que o salário mínimo que você tem direito a receber. Muitas vezes o salário mínimo é seu alimento, mas quem consegue ultrapassar isso aí, para mim é o direito mais importante. É você ter direito a uma educação
inclusiva. Então nós temos que trabalhar para isso. São vários direitos que nós temos. Tem direito também de redução da energia elétrica, mas para isso tem que ser baixa renda e tem uma quantidade de quilowatts que você tem um desconto. Até 100 quilowatts você tem desconto de 35%, até 200 quilowatts, tantos por cento, e tem uma limitação para isso. São vários direitos. Na prática nem todos são efetivos, mas sim, nós temos vários direitos. Na prática, vai a gente lembrar o João Grilo, né, do Auto da Compadecida. Direito eu tenho, mas tem tanta burocracia que era melhor eu não ter. Por aí. Doutor, 15 horas e 28 minutos, respeitando a sua agenda, inclusive, que sei que tem compromisso, microfone à disposição para o senhor se despedir, conversar com a nossa audiência e mandar um abraço para o Breno, que está acompanhando lá seu conterrâneo. Olá, Breno. Breno, em final de julho eu estou em Petrolina, tá? Festa da padroeira Nossa Senhora Santana, para quem for católico. Mas obrigado por esse canal, por esse espaço. Falar do autismo é a causa da minha vida, não é só profissão, é a causa da minha vida. Eu tenho 2 filhos autistas e eu sempre deixo para o final para falar. Eu sou advogado, eu sou especialista em plano de saúde, eu sou especialista em direito médico, eu sou empresário e eu sou autista. Eu tenho um diagnóstico fechado, transtorno do espectro autista. Faz 1 ano que eu fechei. Passei 2 anos investigando. Você conseguir ter o diagnóstico depois de adulto é muito difícil, porque você tem vários gatilhos. Talvez eu só descobri isso porque eu tenho 2 filhos em casa. A base genética pesa na hora da avaliação e você começa a enxergar situações que seus filhos passam. Opa, eu passava por isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que o autismo não é limitador para ninguém. Então, se você tiver uma terapia, se você tiver um apoio, se você tiver uma sociedade coesa que vale ajudar, não existe limite para o autista. São tão capazes quanto qualquer pessoa típica. Muito obrigada, doutor, pela conversa de grande valia nesse dia que é tão significativo. Porta aberta sempre, microfone à disposição para o senhor voltar mais vezes, para a gente ter muitos faleiros como esse. E leve o meu beijo para o João e para o Pedro. Obrigado pela oportunidade e boa tarde a todos.